Cleison. Salve na cama, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com um vídeo patrocinado pelo Cleison. Cleison. Coraçãozinho, Cleison. Muito obrigado, ajuda muito o canal. Ajuda muito o canal, Realmente, ajuda cara, muita você gente. Você não tá pronto Para esse anime. Ou pra essa cena. Pra essa cena. Isso foi pesado. Tá, peraí, que anime que é? Violent Saga. Eu não sei nada, isso que é o foda. Não sei o que aconteceu, não faço Tu sabe ideia. alguma coisa do anime? Não, realmente não sei nada. Eu sei que é Vikings. Só isso, juro pra você. Top. Eu gosto de, eu De gosto de resto, anime eu não assim. sei nada. Ontem eu falei pro João ainda que eu queria assistir... Clayton? Clayton? É Cleison, pô. A gente conversou com ele aqui agora. Eu pensava que era Clayton, mas é Cleison. Gente, não me assusta, pelo amor de Deus. Não, O João... é Cleison, pô. O João anotou Clayton e tava errado, mas é Cleison. Não, é Cleison, é Cleison. Se a gente tiver errado, é Clayton também. Então, pros dois. É duas personalidades. Tá, eu gosto dos vídeos da Gabi Xavier porque, tipo, ela explica muito bem as coisas, mais profundo, coisas que você não pega na cena, tipo, ela te liga. E isso aqui é uma cena pra mostrar como que é, provavelmente, deve ser igual os vídeos de Demon Slayer, das outras obras que ela mostra sobre Berserk e tal, tipo Berserk, ela mostra alguns vídeos, tipo, dela falando como Berserk é pesado em algumas situações, eu acho que vai ser a mesma pegada. Top. Tá ligado? Pra gente ver como que é o bagulho. Esse anime realmente não é pra qualquer um. E dessa vez tivemos uma das cenas mais Você me pesadas lembra da de temporada. Uma temporada Attack que, on veja Titan. só, muitas pessoas estão achando leve demais. Mas será que toda a violência, tripa e sangue consegue superar uma cena bem construída, dramática e com violências muito mais Nossa, profundas muito do que uma Attack on Titan, simples amor. lâmina de espada pode Pois é. causar? Não sabe do que eu tô falando? Então vem comigo pra você entender. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sim, voltei a falar de Vinland Saga. Eu não esqueci da segunda temporada, não abandonei Segunda como temporada, muitas né? pessoas estão abandonando, muito pelo contrário. É só porque eu tive a viagem, Sim, inclusive sim, vlogs sim. do Japão estão saindo, agradeço quem assistiu, interagi e tudo mais, e acabou também acumulando outros conteúdos, animes novos, enfim, cheguei pra... Queria dizer não, mas eu quero roubar esse quadro dela, tá, velho? Porra. Guts. Nossa, mano, que quadro bonito, cara, na moral. O João tá reparando lá atrás, eu só tô reparando nela. Decoração muito massa, velho. E o Aquela cachorro, boneca ali me dá né? medo? Pior que dá, que eu não teria não, nem Foda-se. fudendo. Agora o Zui comentar tá até bonito. episódio 18, que saiu recentemente, ontem, quando eu Cara, estou já tá gravando. encerrando a segunda Episódio temporada. esse que tá na beirinha de um momento mais conflituoso, agora sim, com lutas, batalhas, mas vamos ser sinceros, é uma temporada com um ritmo diferente da primeira, porque é um tom fora do campo de batalha, mas ainda assim, continuamos tendo, principalmente nos últimos episódios, braço voando, mortes e Então- consequências muito drásticas para o ser humano. Thorfinn, o protagonista, ele continua muito Thorfinn. avesso a batalhas, a guerra. Isso porque ele é um fruto, uma consequência, uma das maiores provas que a gente tem nessa temporada, que você ser alguém que vai matando sem parar em troca de uma vingança, não te deixa livre de cicatrizes, livre de traumas. Muito pelo contrário, Thorfinn tem uma lista, como ele mesmo diz, de muitos mais campos para semear, ou É o seja, Sasuke, aquilo tudo pô. que ele destruiu, ele faz a metáfora, né, explicitamente do Ele não tem campo, pedaço da que orelha. ele foi lá e pisoteou, acabou com Caralho, Eu tinha visto isso antes, mas eu fiquei, será que é o cabelo que tá na frente? Mas ele realmente não tem um pedaço da orelha. verdade. Caralho. Que loucura. plantações, ele tem que recuperar muitos e muitos Que detalhe da hora. mais. Semear, construir casas, ou seja, recompensar tudo que ele fez para quem sabe conseguir fechar tantas feridas que estão latentes dentro dele mesmo. Essa é uma temporada que fala muito de escravidão. A primeira, eu entendo, atraiu um público que gosta muito de guerras e lutas, e aquela coisa da Eu espada, gosto, e o hein? protagonista cheio de ódio, matando sem parar, Gosto em também. busca de se vingar ao mesmo tempo que estava do lado daquele cara que ele queria, que era o foco da sua vingança, mas que também era carismático, uma relação conflituosa, uau. Mas a segunda temporada é sobre consequências. É isso, velho. É a segunda temporada que, veja só, cresce muito o peso, inclusive, do que foi a primeira. E é a segunda temporada que serve para dar muita mais carga dramática pro que vem em seguida. Episódio 19 já deu um spoiler de que vai ter invasão na fazenda e batalha, gente usando cota de malha, mas veja só como a gente analisa ser humano. Thorfinn é essa persona, agora que eu já comentei, mas veja que aquele que era o líder, o dono de escravos, que parecia bonzinho, que simplesmente pegava os escravos, utilizava eles para semear e depois liberava. Ketil, e me perdoem os nomes, ele Peraí, esse aqui é pai do Thorfinn, alguma coisa? Porque é muito parecido, não? Ou todo mundo tem a mesma fisionomia? Não, acho que não tem nada a ver. Será? Só deve ser mais um cara loiro do anime.
É, porque... Pô, apareceu ele, apareceu na prévia do 19 ali. Não é não. Tá. Que simplesmente pegava os escravos, utilizava eles pra semear e depois liberava. Ketil, e me perdoem os nomes, eles são uma mistura de nomes nórdicos com pronúncia japonesa. Como que é o nome Vou falar dele? meio esquisito mesmo, mas vocês me entendem. O Ketil lá, ele era um cara que, dentre um universo de ex-escravos que faziam Olha, bullying eles são tudo contra meio os loiro. escravos Verdade atuais, que é tudo de parecido, donos de velho. escravos que compravam pessoas simplesmente como mercadoria, utilizavam até a última gota de suor, não se importando com aquela vida, ou que maltratavam, Ele não tem que sobrancelha. torturavam aqueles que compraram Uhum. porque tinham direito. Ele não era assim. Ele era simpático, ele parecia doce, parecia sempre justo, não era um cara do campo de batalha, embora ele tenha construído essa fama mentirosa sobre si mesmo, mas ele é um lorde de terras. Ele é um dono de escravos, um homem construído em cima de muitos estereótipos que existem, mesmo nele. O episódio 18 é o máximo do seu desespero quando ele vai encontrar um rei que já faleceu, que agora será substituído pelo seu irmão, Canute, inclusive, que não tá afim de ter trocas prósperas com um grande fazendeiro da Dinamarca. Futuro rei Canute, também da Dinamarca e não só da Inglaterra agora, ele utilizou ou tentou utilizar o Ketil e a sua família como bodes expiatórios para conseguir invadir aquela terra e conseguir dinheiro sem aumentar impostos de toda uma nação. Ele se sentiu roubado, traído, abandonado, desprezado, sendo humilhado na frente de todas as pessoas ali, Caraca. porque os seus filhos, né, acabaram se envolvendo numa confusão. Ele foi Não, foda é que não dá pra saber se ele merece ou não, porque, porra, Porque ele até agora- vem de escravo, pelo Porque menos. ó, ela falou assim que ele é um rapaz bom, gentil, educado. Aparentava ser, foi o Pois que é, ela falou que tipo é meio que uma casca. Porque Então, no fim das contas, ele é um comprador de escravos. Então ele é filho vende da também puta escravos, igual, né? não? Regionalmente, meio que assim, afinal, é antes da globalização. foi atrelado e culpado por crime real de atacar e matar pessoas ali do rei, embora ele mesmo não tivesse feito nada disso. Ou seja, ele foi acumulando um bolo de frustrações, ele chega frustrado na sua terra e descobre que, veja só, a escrava dele, que era escrava, que ele utilizava, inclusive sexualmente, contra a vontade Caralho. dela, embora ela não demonstrasse ali Estuprador. repulsa, embora ela desse o carinho que ele queria, ele projeta nessa mulher que é uma escrava, pesado. que tinha uma vida antes disso tudo. Ele olha pra ela como aquela jovem que ele perdeu de maneira trágica na sua juventude, né, que a gente viu a história também recentemente, e ela tentou fugir. Não só isso, tentou fugir com o ex-marido que matou uns 5 ali da fazenda. E por causa dela, e por causa disso também, 2 outros escravos de confiança, o Thorfinn e o Einar, se envolveram nessa trama, ou seja, mais traição. E é esse momento de despir um personagem que parecia tão bonzinho e mostrar que não é tão assim, que fora de um campo de batalha também há podridão, também há sofrimento e também há violência e massacre, não necessariamente na ponta da espada. É com isso que a gente chega no ápice terrível, que foi o episódio 18, com a... Peraí, gente. Arnheidu, não sei como se fala o nome dela, mas vocês também já Sem me japonês, entenderam. Primeiro Arnheidu. presa nos estábulos, tratada como lixo, quase sendo abusada por um dos caras ali que tava vigiando, enquanto não Nossa. decidissem qual seria a sua sentença pela tentativa de traição e morte de várias pessoas ali na fazenda. E quando chega o Ketil, a gente achando que talvez ele fosse se apegar a ela, porque foi por ela que ele procurou assim que chegou, sabendo já da sua traição, o que ele faz é questioná-la, acusá-la e bater. Ele desconta naquela mulher, e nessa hora não é uma mulher apenas, é a tua posse. É o objeto que ele comprou e que ele não abre mão, diferente de todos os outros escravos. E com um Cara, é pedaço pesado, de pau, velho. ele bate nela enquanto ele tenta bater em todo o resto que tava machucando ele. Ele não pode bater no rei, ele vai descontar nela. Ele não pode bater no Omar, no filho besta, que inclusive foi o gatilho pra toda a confusão ali na cidade, o plano do Canute dar certo. Ele vai e bate nela. Ele não pode descontar nos outros 2 escravos, né, Einar e Thorfinn, que ajudaram ou tentaram ajudar nessa fuga. Porque, Coitada, enfim, velho. não importam tanto pra ele, porque ele já prometeu pra um outro cara que queria comprar e levar o Thorfinn, provavelmente o conhecia. Ele vai e desconta nela, e desconta com toda a fúria. E tudo aquilo, o enquadramento, no mangá já é muito difícil, mas no anime você vê
visualmente o desespero dela e ela não esperando o primeiro golpe, nem o segundo, nem os próximos, e o corpo dela retorcido a cada golpe que a gente sente e ouve a pancada seca e o sangue voando. Você não precisava, nessa cena, como eu disse, ele cortando o braço dela ou sequer abusando fisicamente, porque ele já fez isso várias outras vezes ao longo da temporada, pra sofrer tanto quanto vendo ela sendo agredida a ponto de quase morrer. Se não chegasse alguém para impedir ele de continuar fazendo aquilo, ele teria destruído a fonte e obsessão dele, o escape doentio de todas as angústias que ele tem. Porque, de novo, ele projeta essa mulher que tem nome, que tem vida, muito antes de morar naquela fazenda, a frustração de uma jovem com quem ele não pôde casar na sua juventude e morreu no dia do seu casamento com outro lorde. O que ela tem a ver com isso? Nada. Mas ela tá presa, acorrentada a esse destino cruel, com um cara que nesse panorama geral parecia ser um bonzinho. As coisas não são tão simples assim. Com um adendo de que a gente nem sabe se ela vai sobreviver depois disso, porque tá numa espécie de coma inconsciente e acabada. Ainda não mostrou? E é isso que é interessante nessa segunda temporada. É você entender que os seres humanos têm várias camadas, é você entender a crueldade, a dificuldade daquele período. Até mesmo com a chegada nos outros episódios do Gardar, que é o marido dela, que parecia um monstro, um ogro que só matava e só tinha ódio, arranca a garganta do outro com a boca, você vê que ele também é fruto de tudo que passou. Ele se envolveu numa ambição para disputar um pântano por causa de ferro que nem precisavam. Ele deixou a família para trás e sentiu uma culpa sem dúvidas por ter perdido esposa e filho depois de uma jornada que não foi bem sucedida. Ele foi escravizado, ele foi torturado repetidamente, tratado como lixo, e a partir do momento em que ele tenta fugir, tudo que ele conhece é agressividade, o olhar dele tá diferente, o seu corpo tá diferente. E é por isso que é necessário a gente entender porque o Thorfinn hoje tá diferente. Ele já passou por várias fases, da frustração inicial infantil até ele crescer como um guerreiro planejando passos da sua vingança e sendo no meio desse caminho um guerreiro assassino de pessoas inclusive inocentes, até a sua vingança cair por terra e ele viver o trauma. São várias fases de um ser humano. Não dá pra você ler ele simplesmente como o cara que ele é violento pra sempre, bereze e vai matar todo mundo. Não dá pra você ignorar numa história que tenta ser mais pé no chão as consequências de convivência com outros, o quanto os outros te fazem sofrer, te ajudam, te colocam pra frente ou te afundam cada vez mais no subsolo. É disso que se trata essa temporada de Vinland Saga. Nossa, e é por isso que esse episódio, por mais que ele tenha sido muito dolorido, foi um dos melhores até agora pra mim de assistir, incluindo a primeira temporada. Porque, de novo, Vinland... React Rap do Byakuya do Bazar a um novo que lançou, faz uma semana de Demon Slayer. Que isso, Akashi, muito obrigado. Muito obrigada, Akashi. Reais reagem às incríveis Mas é montagens em Ué, é o mesmo vazio. de ontem. Ah, bugou, velho. Eu não sei por que Obrigada, ficou bugado. Mas, enfim, Akashi. Akashi, nós já fala sobre isso. Rapidinho. Saga só tem mais sentido e mais conteúdo se você dá tempo do universo se expandir, de você entender que as articulações políticas de um Canute, por exemplo, que era mais vulnerável, protegido para alguém que é estrategista e articula a morte do próprio irmão com veneno e não se arrepende disso, ou pelo menos aceita este rei que ele se tornou, que é o exemplo de quem ele desprezou no passado. Você só consegue entender uma virada bem feita de personalidade assim se você entende que o mundo molda as pessoas. Por isso que o Canute não é o mesmo da primeira temporada, nem o Thorfinn. Nem todos esses que a gente está conhecendo agora são os mesmos de anos atrás na sua trajetória cronológica. E por isso que em Vinland Saga, neste tipo de universo, existe o tempo todo esse reforço, Nossa, ou pelo parece menos muito através triste. do Thorfinn agora, de que violência só gera mais violência. Que para ele tentar achar um mundo sem escravidão, primeiro ele tem que acabar com a guerra, porque a guerra traz essas consequências. Como que Pelo que eu tô entendendo também, o Thorfinn, o protagonista, ele fez alguma coisa na primeira temporada, provavelmente uma vingança, igual ele falou ali, que ele mudou nessa segunda temporada. Eu acho que é por isso que o povo não tá gostando, tá ligado? Que, tipo, provavelmente na primeira temporada ele tava matando a porra toda, e agora que ele viu que é errado, que ele quer paz, tá ligado? Eu acho que é por isso que ela falou que, tipo, todo mundo tá abandonando essa segunda temporada, tá ligado? Porque tá Ai, mais, que tipo, bosta. mostrando o lado da humanidade, não guerras, né? ele vai falar de consequência e peso de guerra, para além dos corpos voando pela tela, que é o que a gente pôde ver na primeira temporada, se a história não te dá um tempo de parar e entender o que tá do lado da guerra.
Qual o peso de quem perdeu família no meio dessas invasões, que é a figura do Einar? Qual o peso de quem foi escravizado e se separou do filho, perdeu o marido e Nossa, depois velho. viu ele morrer na sua Tá frente? mostrando mais esse Ser lado, usada como então. objeto e ser despersonalizada do que você já foi e aceitar essa sua condição porque é tudo que você tem. Até a metade dessa temporada, quer dizer, o que a gente Caralho, teve, até o episódio 10 mais ou menos, era um drama muito mais pessoal, de desenvolvimento e apresentação de argumentos de personagem, né? Quem é cada um em linhas gerais. E agora que a gente tá tendo pra caramba de novo essa inclusão de elementos políticos que vai desembocar em uma batalha. Pra quem gosta, episódio que vem começa algo que é mais animado. O que é bom também, eu entendo, faz parte do estilo, faz parte do público que gostou lá no começo. Mas eu sou entusiasta e vou continuar defendendo, não em todos os episódios, tá, gente? Mas de vez em quando eu conseguir falar de Vinland nesse canal, que a segunda temporada, ela é importante. Se você começasse por ela, porque se talvez tivesse, não se for fizesse ver- sentido, porque é muito parada, você não tem apego pelos personagens e tem muita história pra trás que você precisa entender. Mas começando certinho, de maneira cronológica, chegar aqui é importante, primeiro de tudo, que você compreenda que é aqui que a gente consolida e constrói a importância do que ficou pra trás e o que virá lá na frente. Ignorar os significados e os porquês que estão sendo colocados nessa temporada é invalidar completamente a experiência daqui pra frente, até quando a gente tiver batalhas e lutas e mais mortes e coisas que, de novo, vão ser pesadas não só pelo braço que caiu, pela perna que voou, mas pelas consequências de quem viveu Caralho. aquilo tudo Caralho. e continuou. Essa temporada tá prometendo aí 24 Que texto que ela episódios, montou então aí, ainda velho. temos uns 6 pra terminar de desenvolver este arco em si. Tô bem esperançosa e ansiosa que essa reta final faça algumas pessoas que abandonaram voltarem e entenderem um pouquinho mais dessa mensagem. Se eu ajudar em alguma coisa também, comentem aí. Espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu, mas se não estão, é claro, de novo, existe uma zona de opinião, preferências, o que você quer ou não assistir no seu dia é completamente normal. Por mais que eu faça aqui a bandeira de assista Vinland Saga, se sinta à vontade de discordar de mim sempre nos comentários. E se você curtiu esse tipo de conteúdo que eu falo por aqui, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que gostam ainda e não largaram a mão de Vinland Saga. Vejo vocês, pelo Caralho, menos eu muito espero, massa. em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau! Cara, que top, velho. Velho, E é muito massa porque literalmente foi baseado em aquela famosa frase: nós sempre devemos ver os dois lados da história. uhum. O lado de quem tá contando e o lado de quem tá sendo contado, né? A vítima ali da história. A vítima não, o vilão da história, né? Cara, eu gostei muito da proposta do anime em si. Que, querendo ou não tem poderes, não tem porra nada. Só mostra, tipo, guerra, estratégias, É, e sangue, depois perna meio que o voando, lado vikings triste. e as consequências, tá ligado? Tipo, é um anime que daria pra fazer... Tipo, Vikings, eu acho que deve ser a mesma pegada, não? Tipo aquela série. Não, provavelmente. Enfim, muito brabo. Clayson. Clayson. Ou Clayton, mas eu acho que é Clayson. Clayson, Só pra ele confirmar. falou que é Clayson, carai. Muito obrigado. Cara, Muito obrigada. Coraçãozinho, Clayson. você é foda. E eu Quero mais fiquei- conhecer sobre Vinland Saga, E eu- cara. Muita é. gente fala bem, Eu fiquei animada pra ver. muita gente fala mal da segunda temporada, mas esse vídeo aqui é um tapa na cara. Eu fiquei animada pela menina, tu acredita? Pela Pela menina? escrava. Ficou feliz? Animada pra assistir o anime, tô tá. falando. Tá doido? Entendi. Tipo, Não. como assim? Eu fiquei triste por ela, por tudo que ela tá passando, mas eu fiquei, tipo, hypada por conta da história dela Uhum. pra assistir o anime. Mas Só essas que, cenas cara, têm que existir, porque, tipo, é umas Não, coisas eu que ia- realmente aconteceu, Mas eu se eu acho. assistisse, eu ia passar muita raiva, velho. É normal, Vendo tá ele ligado? abusar dela. É Nossa, normal. vontade de atravessar a tela. Enfim, vamos deixar aí embaixo tudo, link da descrição, o vídeo original da Gabi Xavier, que manda bem demais. E é isso, né? Uhum. Discord, coxinha, redes sociais, tudo que você precisa tá aí. Aqui vai ficar o último vídeo. Lá no cantão, lá, ó. Lá no cantão. Lá! Pra você se inscrever. E é isso. Um beijo no coração.